Nesse vídeo você vai aprender todos os conceitos de Smart Money que você precisa para se tornar um trader lucrativo. Se você quer fazer entradas como essa e essa, você tem que ficar até o final, porque os conceitos de order block, estrutura de mercado e liquidez que eu vou te mostrar aqui são valiosíssimos. E antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo, porque aqui no canal a gente tem centenas de vídeos ensinando a você como utilizar o Smart Money da forma correta. Quando a gente está estudando conceitos de Smart Money, a gente precisa entender o que é liquidez dentro do mercado, porque a liquidez é o que rege o mercado financeiro. Liquidez é praticamente, pessoal, dinheiro. E quando a gente fala sobre Smart Money, a gente precisa entender que a liquidez ela representa o acúmulo de ordens pendentes do mercado, ordens de stop, buy stops ou sell stops, que seriam as regiões de ordens pendentes dentro do mercado, que são, por exemplo, se um trader está operando esse mercado aqui, que está num fluxo de alta, ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer fazer suas compras. Então ele vai abrir as suas posições de compra nessas mínimas aqui, colocando o seu nível de take lá para cima, só que as suas ordens de stop vão estar aqui abaixo, posicionadas aqui nessa região. Então ele vai comprar aqui nas mínimas, né? Vai colocar o seu stop aqui abaixo, vai colocar seu take lá em cima, novamente vai comprar aqui, ó, pegou aqui, opa, comprou aqui, botou seu stop nessa região, take lá em cima. Então quando a gente tem ordens acumuladas nas máximas e mínimas, como por aqui nessas regiões, né? As pessoas que compraram colocaram seus stops nessas regiões, assim como as pessoas que venderam também colocaram seus stops aqui em cima. E aqui também tem liquidez, então tem dois pools de liquidez, duas piscinas de liquidez. Essas regiões a gente observa que podem ser capturadas pelo institucional. E aí, o preço, como eu coloquei aqui, ele tende a se deslocar de um pool de ordens para outro, buscando esses pontos para a sua execução. O institucional, quando ele faz isso, ele faz um movimento que a gente chama no Smart Money de captura de liquidez, que é basicamente isso aqui. Vocês viram o que aconteceu? O institucional limpou toda a liquidez, ou seja, todo o dinheiro que estava acumulado nessas ordens de stop aqui em cima, e também fez uma captura aqui, ó, capturou todo mundo que estava vendido aqui nessa região com seus stops aqui nessa posição. Essas regiões de liquidez a gente tem que olhar como alvo dentro do mercado, porque as instituições elas observam dessa forma também. Eu vejo muitas pessoas falando, né, que as instituições são malvadas, querem pegar o dinheiro ali do trader do varejo. Irmão, as instituições não ligam para o seu dinheiro, elas querem apenas se posicionar. O que vocês precisam entender é que as instituições operam com volumes tão grandes de capital que elas não conseguem apenas clicar ali no seu MetaTrader em comprar ou vender como a gente faz, sem mover demais o preço contra elas. Então, por isso, elas buscam essas regiões de liquidez, ou seja, esses pontos onde há um acúmulo muito grande de ordens para encontrar contrapartes suficientes e conseguir assim entrar ou sair do mercado de forma mais eficiente. Então, pessoal, não é necessariamente uma maldade ali da instituição, é apenas uma necessidade operacional. E se você não entender essa necessidade operacional que as instituições têm de buscar essas regiões de acumulação de ordens, você vai continuar sendo manipulado. E como a gente pode observar isso? Eu quero que vocês entendam que toda vez que a instituição captura a liquidez aqui para baixo, ou seja, a liquidez dos compradores, ela queria mandar o preço de fato para cima, ou seja, ela captura para mandar o preço para onde ela realmente quer. E aqui a captura para baixo seria para jogar o mercado para cima. E como a gente vê, se a gente deixar o mercado se desenvolver, o preço retorna aqui, ó, lá retornou. O que é que a gente tem que observar? Quando a gente vê, por exemplo, uma região de 50% aqui, a gente vê que abaixo de 50% seria uma região barata. E aqui sim a gente deveria fazer as nossas compras. Então preste atenção. Toda vez que você vê um acúmulo de ordens, como estava aqui nessa região, ou seja, uma piscina de dinheiro, uma piscina de liquidez, é muito provável que a instituição vá buscar esse ponto aqui para poder entrar no mercado na direção que ela realmente quer. Então observe, pós captura de liquidez, a instituição vai mandar o preço aqui para cima. Então eu tenho que esperar a correção. Por quê? Porque esse movimento, inclusive, gera uma quebra de estrutura, que eu vou explicar para vocês mais a fundo, mas gera uma quebra de estrutura. E toda vez que a gente tem uma quebra de estrutura no mercado, a gente tem uma correção. E é aqui na correção que a gente deve se posicionar. Por quê? Porque a instituição já limpou o que ela deveria ter limpado. Ela já capturou a liquidez anterior. Então, muito dificilmente, ela vai fazer uma nova captura. Então, pós-captura, aí sim a gente se posiciona para ver o preço do ativo indo para onde a instituição queria mandar, que seria para cima. Então, ao observar a liquidez, a gente sabe aonde a instituição vai buscar o dinheiro. E se você dominar esse conceito de liquidez, você vai conseguir pegar operações muito mais lucrativas. Outro conceito que soma muito para a vida do trader é entender como funciona a estrutura dentro do mercado, porque a estrutura é basicamente você compreender a forma que o mercado ele se comporta. A estrutura, ela representa a forma como o preço se organiza em topos e fundos dentro do gráfico. Indicam para a gente se o mercado está em tendência de alta ou de baixa ou numa consolidação
consolidação. Por exemplo, aqui a gente entende que o mercado está numa tendência de alta porque a gente tem movimentos de impulsão para cima, correção para baixo e impulsão para cima. Mas não só isso, a gente também tem a geração de quebras de estrutura, que a gente chama de break of structure ou BOS, que isso mostra a mudança de direção e a intenção do preço. Então, se o preço está mandando o mercado para cima, quebrando a estrutura, Tony, como assim quebrando? Que estrutura que ele está quebrando? Ele está quebrando isso aqui. Se a gente vê movimento de impulsão, retração e impulsão, ele quebrou esse topo aqui. Você entende que se ele quebrou esse topo aqui, nessa região desse fundo, a gente teve uma força suficiente para quebrar esse topo, então entrou muito volume de dinheiro aqui, dinheiro suficiente para quebrar essa estrutura. Assim como aqui, a gente teve um movimento de correção, impulsão, gerando uma quebra de estrutura. Então isso é indício de que o mercado está numa pressão compradora muito forte. O volume de capital dentro de uma estrutura principal de alta, que é esse exemplo aqui, ele vem de baixo para cima. Então a instituição está empurrando o preço do ativo de baixo para cima. E ao entender que ela está fazendo isso, a gente observa várias coisas. Uma das coisas, inclusive, é a questão de pontos fortes e fracos dentro do mercado. Se eu sei que a instituição está mandando o preço de baixo para cima, essas regiões abaixo aqui, ou seja, os nossos low and highs, ou seja, os nossos fundos dentro do mercado, são regiões fortes que têm que ser enxergadas por nós traders como regiões protegidas, regiões para a gente colocar o nosso stop, que caso a gente seja mandado aqui para baixo, que não seja, por exemplo, por uma captura de liquidez, mas sim por uma formação de estrutura, isso vai descaracterizar a movimentação de alta e pode significar que agora a gente esteja passando por um período que o mercado vai entrar numa correção mais forte, num momento de retração. E assim como a gente enxerga essas regiões de fundo numa tendência principal de alta como regiões fortes, as regiões do topo aqui são regiões vistas por nós como regiões fracas no mercado, ok? E para a gente identificar basicamente uma estrutura de alta ou de baixa, a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente tem topos e fundos ascendentes, é uma estrutura de alta. O que é topos e fundos ascendentes? São topos e fundos cada vez maiores que os outros. Então você vê, esse topo aqui ele é maior que esse topo aqui ele é maior que esse fundo aqui ele é maior que esse, ou seja, o mercado está sempre subindo. E na tendência de baixa, a mesma coisa. O mercado faz esse movimento sempre gerando topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundos mais baixos que os anteriores. Então esse fundo aqui ele é mais baixo que esse outro fundo. Esse topo aqui ele é mais baixo que outro topo. Então isso caracteriza pra gente a movimentação da estrutura de queda e de alta dentro do mercado. Isso é o básico da estrutura. E lembra que eu falei ainda agora sobre a questão da quebra de estrutura, que toda vez que a gente tem uma quebra de estrutura, a gente tem uma correção no mercado? Então a gente tem movimentos de impulsão, retração, impulsão, quebra de estrutura, correção, movimento de impulsão, quebra de estrutura, correção. Então toda vez que a gente tiver um break of structure, a tendência numa estrutura principal de alta é que a gente veja uma continuação. Então a gente tem que observar aqui nessa região, por exemplo, qualquer um dos setups que você possa utilizar, eu vou ensinar para vocês alguns modelinhos também. Por exemplo, abaixo de 50% seria a região barata para fazer compras dentro do mercado. Então eu poderia observar algum setup dentro dessa região para comprar com meu stop abaixo dessa região aqui, porque eu sei que essa região é o quê? Uma região protegida dentro do mercado. Dificilmente o institucional vai voltar aqui porque ele já está mandando preço para cima, a não ser que aconteça uma captura de liquidez, que a gente vê a movimentação no mercado seguindo esse fluxo, gerando novamente movimentações de impulsão, aqui ó, movimentação de impulsão, retração, quebra de estrutura. E aí sempre dando essa possibilidade da gente se posicionar no mercado na tendência principal que o big player quer mandar o preço do ativo. E a gente tem que observar essa questão dos topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes para não se posicionar de forma errada dentro do mercado. A gente tem que ir de acordo com o fluxo e não contra ele. Quando a gente fala sobre operar de forma institucional, operar junto com o Smart Money, a gente tem que observar as pegadas que o Smart Money, as grandes instituições deixam no mercado. E uma das pegadas mais importantes que a gente tem que entender são os order blocks. Os order blocks são áreas no gráfico onde os institucionais colocam grandes ordens, causando movimentos fortes no preço do ativo. Isso geralmente é formado pela última vela de alta antes de uma grande queda ou uma última vela de queda antes de uma forte alta. O que é que acontece? Quando a gente vai para o mercado, a gente pode observar o seguinte: toda vez que a gente tiver movimentação muito forte de alta e o último candle que gerou essa alta aqui embaixo, ele é um order block. Por que ele é um order block? Porque simplesmente aqui entrou um volume de dinheiro tão grande que mandou o mercado repentinamente aqui para cima. Então essa região pode ser observada por nós traders como uma região de order block, um ponto de interesse no mercado, onde a instituição ela vai ter que voltar para fechar as suas ordens. E ao fechar as suas ordens, vai ser gerado um grande volume de dinheiro no formato contrário a isso. Isso aqui seria um bullish order block, um order block de alta, que é conhecido também como uma região de demanda. Da mesma forma, funciona por order block de queda. Quando a gente tem, inclusive, uma grande movimentação aqui, ó, queda dentro do mercado, e a gente tem um candle de alta aqui na direção contrária a essa queda, a gente também tem uma região aqui que a gente chama
chama de oferta, seria um bearish order block, um order block para fazer vendas, que a instituição iria voltar nessa região onde ela abriu as ordens para fechar as suas ordens. E o fechamento das ordens aqui geraria um volume muito grande de venda. Assim como eu coloquei aqui, funciona como zonas de interesse para possíveis reversões ou continuação de movimento. O preço ele tende a retornar a esses blocos para buscar as suas ordens remanescentes antes de continuar o deslocamento. Então, se a gente observar aqui, por exemplo, nesse grande movimento de queda que teve aqui no ouro, a gente tem essa última vela de alta. Vocês estão vendo? Essa última vela de alta que gerou esse grande volume de queda. Isso aqui pra gente é um bearish order block, um order block para fazer vendas. E o que é que a gente faz quando a gente identifica esse order block? Essa região a gente pode utilizar para fazer as nossas vendas, porque é uma região de oferta muito importante. Então a gente poderia se posicionar no início, no começo do candle de alta antes da grande queda, e o stop aqui, ó, acima desse candle, colocando como nível take lá para baixo. Então, para assim que o preço vier a retornar a esse movimento, que seriam as ordens remanescentes da instituição, a gente tem um volume de venda a partir desse ponto. E aí a gente vê o mercado se enrolando dessa forma. Pessoal, assim, isso acontece todos os dias, não é uma vez ou outra. As instituições estão operando diariamente com grande volume de dinheiro, com grande volume de capital, e você precisa entender esses conceitos para dominar o mercado. Então, para você que ficou aqui até o final do vídeo, eu queria dizer para você que tem um bônus. Eu vou te ensinar como utilizar todos esses conceitos com alguns setups, alguns modelos de entrada, utilizando liquidez, utilizando o order block, para você aprender de fato a como se posicionar de forma institucional. Então, assim, se você está vendo esse vídeo até agora, deixa o teu like, não esquece de se inscrever no canal, tamo junto. Agora eu vou mostrar para vocês dois modelos de entrada que eu utilizo diariamente no mercado com o meu operacional de Smart Money. Essas entradas, elas são entradas para reversão de mercado, então elas são muito eficientes e muito lucrativas. Prestem atenção como funciona. Quando a gente tem aqui o movimento de impulsão no mercado, correção no mercado, a gente tem aqui um pivô de queda. Só que aqui a gente tem um movimento de impulsão que gera uma quebra de estrutura. Para mim, essa região que está marcada aqui embaixo seria um order block, nesse caso um order block comprador. Então a posição que eu entraria nessa região seria aqui, ó. Quando o preço viesse a testar essa região, eu já abriria minha posição de compra para surfar a movimentação de alta. Então nesse movimento a gente não tem nenhuma captura de liquidez. A zona extrema é diretamente negociada. A zona extrema seria esse ponto de order block aqui, onde ela vai ser diretamente negociada. Essa região é uma região muito importante e acontece com muito mais frequência no mercado. Só que o que é que acontece? Não tem uma confirmação a mais quanto o outro modelo de entrada que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu estou mostrando logo no desenho, depois eu vou mostrar isso no gráfico, então presta atenção. Aqui a gente tem novamente o movimento de impulsão, retração e impulsão. Caracterizaria isso aqui pra gente como uma movimentação de queda. Porém, o mercado veio, gerou aqui um fundinho aqui nessa região, fez uma movimentação de impulsão, gerando quebra de estrutura. Para mim, isso se caracterizaria como uma mudança da estrutura que estava principalmente de queda, agora para uma estrutura de alta. E aqui a gente tem um ponto de liquidez, ou seja, esse fundo que foi gerado é enxergado para a gente como liquidez, ou seja, os players estariam colocando seus stops aqui abaixo dessa região. Então eu observaria isso como um ponto de interesse institucional, porque logo abaixo está um nível de order block, ok? Então a ideia é que a instituição ela liquide as pessoas que estão compradas aqui nessa região, venha buscar o order block e aí sim mande o preço do ativo para cima. Essa entrada ela tem um poder muito maior, porque tem uma confirmação da captura de liquidez. Agora eu vou mostrar isso para vocês na prática. Vamos lá, aqui nesse exemplo a gente tem uma movimentação muito interessante. A primeira coisa que a gente observa aqui, teve uma captura de liquidez aqui nesse momento, né? A gente tinha um grande acúmulo de ordens aqui de venda e o mercado capturou as ordens de venda. Lembra de quando eu estava falando sobre liquidez, que quando o mercado captura, assim, ele vai mandar na forma contrária? Então aqui já tem um ponto de atenção para a gente, porque o mercado capturou a liquidez dos vendedores que estavam posicionados aqui. Então o mercado queria mandar o preço do ativo para cima ou para baixo, Tony? Para baixo. Então eu já entendo que o mercado pode estar mudando ali a sua característica. Só que se a gente for observar, a gente vem de uma tendência de alta muito grande. Lembra que o modelo de entrada que eu estou ensinando para vocês é um modelo para reversão? O que é que acontece aqui? A gente tem, antes dessa queda aqui e um pouco antes da captura de liquidez, uma vela de alta. Essa vela de alta a gente considera ela como o quê? A gente considera ela como nosso order block, nesse caso um bearish order block, um order block para venda. Então essa região aqui seria a região de interesse para eu fazer a minha posição de venda, porque também a gente tem uma movimentação de quebra de estrutura aqui embaixo. Então aqui em cima a gente tem a captura de liquidez dos vendedores, já é um ponto de atenção.
Outro ponto de atenção, a gente tem o BOS, a gente tem a quebra de estrutura dessa região aqui embaixo, ok? Então já são 2 confirmações, 3 confirmações com o order block. Então eu posiciono a minha ordem de venda nessa região aqui, com o meu stop acima um pouco do order block e coloco o meu take nas próximas regiões aqui de demanda que tiverem aqui nessas regiões de baixo, nos próximos lows, como por exemplo, essa região aqui poderia ser utilizada para mim como uma região de alvo dentro do mercado. Então, assim, basicamente, seria a estrutura desse operacional, aqui com uma captura de liquidez. Então, a gente deixa o mercado se desenrolar. O mercado foi, opa, voltou. Formou aquele topinho, lembra do exemplo? Aquele topo que, para mim, pode ser utilizado como um movimento de liquidez, ou seja, tem grana aqui nessa região. Grana que o institucional pode vir buscar. Por quê? Porque existe um order block aqui em cima, com ordens remanescentes. Então, a ideia é que o mercado gerou um movimento de impulsão muito grande, ok, fez uma acumulação aqui, capturou a liquidez dos vendedores, mandou o mercado para baixo de forma forte, quebrando a estrutura de mercado anterior, gerando quebra de estrutura e também deixando um nível de order block aqui em cima para a gente. E aqui o mercado ele faz um movimento de correção e não vai direto no order block, não é uma entrada direta. Então isso aqui a gente pode utilizar como a liquidez do mercado que pode ser capturada também para a movimentação do preço. E o mercado vai lá, desce, sobe, opa, capturou já a liquidez aqui. Mas chegou no meu nível de entrada, chegou no meu order block, vou executar antes da hora? Não, vou esperar. Por quê? Porque isso aqui também pode ser mais liquidez. Então o mercado quer entrar com a ordem maior de venda aqui. Então ele precisa aqui ter ordens de stop aqui posicionadas para ir fazer essa captura, ok? E aí a gente tem um movimento que vai lá, captura toda a liquidez dessa região e aí sim o institucional manda o preço do ativo para onde de fato ele queria ter mandado desde um princípio, que era para baixo. Então aqui você observa que apenas no modelo de entrada a gente utilizou todos os conceitos que eu te ensinei nesse vídeo. A gente teve o movimento da estrutura, né? Movimento de impulsão, retração, a gente teve o acúmulo de ordens aqui nessa região que gerou uma captura de liquidez, a gente teve uma quebra de estrutura. Tudo isso para a gente, pessoal, são confirmações, né? Esse movimento quebrou a estrutura anterior, gerou mais liquidez aqui em cima. Por que eu não entraria nessa região? Porque tem um order block aqui em cima. Então eu devo priorizar o order block, porque é onde a instituição abriu as suas ordens e tem ordens remanescentes. Então toda movimentação que o mercado fizer aqui abaixo desse order block, para mim não vai servir para fazer as minhas vendas. Eu vou esperar isso ser utilizado como liquidez no mercado, para aí ser capturada e aí sim eu executar no order block, ok? E aí o mercado de fato ele manda o preço do ativo para onde ele queria ter mandado desde o começo. Agora uma entrada mais direcional sem precisar necessariamente acontecer uma captura de liquidez. Claramente o mercado aqui está passando por um fluxo de queda, mas já bem acumulado, né? Vocês observam isso. Aqui nesse momento a gente tem uma quebra de estrutura. Então liga um alertazinho, ó, quebrou a estrutura, o mercado pode corrigir. Tenho mais confirmações? Tenho outras confirmações. Uma das confirmações pode ser a captura de liquidez desses fundos aqui. Ah, Tony, mas tu falou que não ia ter com captura de liquidez. Irmão, o mercado ele é fluido. Vai ter captura de liquidez, não vai ter captura de liquidez. Nesse exemplo aqui, tem captura de liquidez. Então vai capturar a liquidez, mas não necessariamente depois daquele ponto que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Aqui a gente tem também uma região de uma vela de queda antes de uma movimentação de alta dentro do mercado. O que é que a gente pode ter? A gente tem o nosso bullish order block, uma região onde tem possíveis ordens pendentes para o mercado direcionar o preço do ativo aqui para cima. Então esse ponto seria onde eu colocaria a minha ordem de compra com o stop colocado abaixo desse order block e com os takes direcionados para os highs, ou seja, para os topos superiores aqui a essas regiões, identificando que o mercado pode entrar num ciclo de reversão, ok? Então a gente atinge o nível de order block e o mercado segue na direção que a instituição queria mandar desde o começo, que aqui seria para cima. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Curte, comenta, compartilha para eu trazer mais vídeos assim. Tamo junto, é só o começo, vamos hackear o mercado financeiro. Falou, galerinha, fui!